A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui no sábado, na nossa última aula da escola dominical, lição de número 13. Agradecidos a Deus por esse trimestre abençoado. Eu particularmente quero agradecer a Deus pela vida do nosso superintendente, o presbítero Alexandre, de cada professor da nossa escola dominical, de cada aluno que tem nos acompanhado. O nosso presbítero Alexandre ministrou 6 aulas. Eu estou ministrando hoje a 6ª aula e o pastor Paulo ministrou uma aula também. Então que Deus abençoe também o nosso pastor, o nosso ministério, a nossa igreja, cada irmão que nos ajudou. O pastor Celso em algumas aulas esteve aqui conosco, a Bruna também muitas aulas esteve aqui nos auxiliando, filmando. Que Deus abençoe a cada irmão que participou de forma direta ou indireta desse projeto, né? Foi um trimestre bem atípico, um trimestre onde tivemos todas as aulas online, mas só que Deus ele esteve conosco, nos abençoando e nos dando a sua direção. Estamos na lição de número 13, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse texto se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 11. Eu quero deixar aqui para os irmãos também uma dica, um conselho. Toda a nossa revista desse trimestre foi baseada na epístola de Paulo aos Efésios. Então, se você ainda não leu essa epístola toda, faça isso, leia. É uma epístola pequena que vai fazer um benefício muito bem para a sua alma. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. As leituras diárias se encontram segunda-feira em Efésios 6:11, que fala que todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Terça-feira, Lucas 21:36 diz que não é possível entrar em um combate sem a cobertura da oração. Quarta-feira, Salmos 124:7 fala do escape do crente das astutas ciladas do inimigo. Quinta-feira, Efésios 6:13. Para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura espiritual. Sexta-feira, Mateus 4, do 1 ao 10, diz que nós precisamos usar a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. E finalizando no sábado, Efésios 1:19, fala que a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, como eu disse aqui, já estamos na nossa última aula e Deus ele nos abençoou sobremodo nesse trimestre. Quero também agradecer a cada irmão que assistiu a última aula, a lição de número 12. Eu recebi muitas mensagens dos irmãos dizendo que a aula foi boa, que Deus falou muito com a família,
E isso é muito bom. E espero que hoje também o Espírito Santo não fale apenas com você, mas com toda a sua casa. Não assista sozinho não, chama seu esposo, seus filhos, pegue o link e compartilhe com alguém para que outras vidas também sejam abençoadas. A nossa introdução fala sobre a epístola de Efésios, que Paulo ele convoca a igreja para lutar, mas não é uma luta contra pessoas, é uma luta espiritual. E o Paulo ele faz uma analogia desta luta como um soldado num campo de batalha. E nós que somos soldados de Cristo, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. E vamos ver aqui quais armaduras são essas no decorrer da lição. No tópico 1.1, que fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Todo soldado, antes de entrar na batalha, ele precisa de um treinamento, ele precisa de algo para simular a guerra. E nós também não é diferente. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar treinados, até porque nós não sabemos quando iremos enfrentar uma luta espiritual. Você não sabe quando você vai ter que lutar contra demônios, contra potestades, contra o próprio diabo. Então, para isso, você precisa estar preparado. Aqui no tópico 1.1, fala que precisamos estar fortalecidos no poder de Deus. Diz a Bíblia aqui em Efésios 6:10, diz assim, fortalecei-vos no Senhor. Então isso aqui indica que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem o pastor, nem o obreiro, nós não temos poder em nós próprios. Nós não podemos fazer por conta própria. Se nós fazemos algo, é porque o nosso Deus ele tem nos fortalecido. Então, nós vemos aqui que para estarmos fortalecidos, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Efésios capítulo 4, 23 fala sobre isso. Precisamos ter uma vida de santidade. Efésios 4, 24 fala sobre isso. Precisamos ser cheios do Espírito. Você já leu Efésios 5, 18? Por isso que eu estou indicando para você, leia a epístola de Efésios. Você vai ser extremamente abençoado por Deus. Então, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Precisamos estar fortes, fortalecidos, buscando a Deus, lendo a sua palavra, orando, jejuando, tendo, irmãos, resistência para enfrentarmos o nosso inimigo. Aqui no ponto 1, tópico 2, fala que precisamos ser vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática na oração. É isso mesmo, a oração é uma prática. Você tem que ter da oração uma rotina. Você, quando começa a orar, quando você não tem uma rotina, quando você não é treinado para fazer isso, você não ora, você não tem vontade de orar, você não consegue ficar de joelhos dobrados por muito tempo. Mas quando você tem uma prática na oração, quando você coloca nisso uma rotina na sua vida, uma rotina diária, quando você não ora, quando você não faz, você sente a falta, porque aquilo se tornou uma necessidade na sua vida. Como você tem necessidade de dormir, necessidade de comer, necessidade de fazer coisas rotineiras, a oração tem que ser uma prática cotidiana e diária na sua vida. Não é possível entrar em combates sem a cobertura da oração. A oração é uma cobertura espiritual que todos os crentes precisam ter. Lembra de Jesus? Jesus ele nos ensinou a orar, irmãos. Jesus ele nos ensinou, ele deixou para nós a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou. Jesus, antes de ser pego pelos algozes, ele foi para o Getsemane, ele orou, ele clamou. Jesus ele tinha uma vida de oração e nós também precisamos ter esta vida. No tópico 2, nós vamos ver aqui, conhecendo o campo da batalha espiritual. No tópico 1, no 2.1, fala as astutas ciladas do diabo. E eu estou falando aqui já no Efésios 6, capítulo 11. Isso aqui indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas.
Se você acha que o diabo ele não planeja nada contra a sua vida, você está enganado. O diabo no dia de hoje, ele já tentou acabar com a sua vida, já tentou acabar com a sua família, já tentou frustrar os teus sonhos, já tentou te desanimar, e se ele não conseguiu ainda, é porque Deus tem dado a você a sua graça. Por isso eu repito, você precisa usar as armas espirituais. Você precisa estar firme com Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. Algumas das ciladas ou das astúcias do diabo, quais são? Nesses últimos dias, confundir a mentira com a verdade. O diabo está tentando pegar coisas mentirosas e dizer para você, não, isso aqui pode ser verdade. Isso não é tão pecado assim. Isto não é tão errado assim. Isso não tem tanto problema assim. Mas só que Deus, irmãos, é um Deus santo. O nosso Deus, ele não consegue permitir que você viva em pecado. Ou você é puro, ou você é sujo. Ou você é ímpio, ou você é santo. Não tem meio termo. Então, o diabo está tentando pegar mentiras e dizer que é verdade. Vê se nos últimos dias não é assim. Parece que a mentira está passando como verdade e a verdade passando como mentira. Mas só que a Bíblia não mente. A Bíblia é verdadeira. E nós que seguimos a Bíblia e seguimos o Deus da Bíblia, precisamos também agir com verdade. O diabo está tentando deturpar as Escrituras. Lembra lá com Jesus? Jesus disse, o diabo disse para Jesus, olha Jesus, está escrito. Ele falou realmente uma verdade bíblica, mas tentando deturpar aquela verdade, tentando pegar aquela verdade bíblica e fazer com que Jesus usasse para a sua própria vontade, fazendo com que Jesus usasse para o seu próprio benefício. E muita gente está fazendo isso também, está deturpando a palavra para explicar ou tentar explicar os seus próprios pecados. Isso é uma influência demoníaca. O diabo está tentando deturpar as Escrituras. O diabo está tentando dissimular, induzir a dissimulação. O diabo está fazendo falsos sinais. Ele está tentando fazer coisas para confundir os escolhidos, mas o nosso Deus, irmãos, ele não se deixa escarnecer. O nosso Deus é verdadeiro e o nosso Deus, ele diz na sua palavra que quem é fiel não será confundido, porque o crente espiritual discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Então você precisa pedir a Deus discernimento para saber, irmãos, ver se é coisa do diabo, para saber se é algo espiritual, para saber se Deus está naquilo, porque o diabo está também fazendo falsos sinais. O diabo nos últimos dias, ele está fazendo acusação. O diabo é especialista nisso, né? Ele veio para acusar, ele veio para te destruir, ele veio para te matar, ele veio para dizer que você não pode. O diabo, ele veio para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Nesses últimos dias, o diabo está colocando no coração dos crentes a incredulidade. Muitos crentes dizendo, será que Deus ainda cura? Será que Deus ainda salva? Será que Deus ainda livra da morte? Será que Deus te cura do coronavírus? Será que Deus te livra deste vírus? Será? Quando entra o será, quando entra o porquê, quando entra a dúvida, o diabo já está atuando nisso. Mas só que Deus, ele quer tirar a incredulidade do seu coração. O diabo está tentando promover ideologias anticristãs. Ele está tentando ir contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Eu já falei aqui, no mínimo 7 coisas que o diabo está tentando fazer nesses últimos dias. E você aí na sua casa deve estar falando tantas outras que ele está tentando fazer. Mas há poder no sangue de Jesus. O diabo não tem poder e não tem legalidade contra a sua família. Não tem poder e não tem legalidade contra você. Não tem poder e não tem legalidade contra a sua mente. Porque você tem a mente de Cristo. Tópico 2.2 fala sobre o conflito contra o reino das trevas.
Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e nem contra o sangue. O que isso quer dizer? Que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra homens, a nossa luta é contra o reino espiritual da maldade, contra o diabo, contra os demônios, contra as potestades, contra os principados, contra as hostes. A nossa luta é contra eles. Às vezes você está dizendo, não pastor, mas o meu inimigo é o meu esposo, a minha esposa, o meu filho. Nada disso. O diabo pode estar achando uma brecha neles, mas a sua luta ainda é contra o diabo. Esta declaração indica que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. Paulo, usando essa metáfora, dizendo que não é contra a carne nem contra o sangue, ele está dizendo que o campo da batalha do soldado, o campo da nossa batalha, não é terreno, irmãos, é espiritual. O mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito. Aí você pergunta, mas pastor, essa natureza, essa batalha então é pessoal, é coletiva, é da igreja de todos. É uma batalha pessoal que envolve o coletivo, e se envolve o coletivo, envolve a igreja. É por isso que diz a Bíblia, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque quem vive em união consegue dividir as cargas, consegue pedir oração, consegue orar por alguém. Então, o conflito da sua batalha não é contra pessoas, é contra o mundo espiritual. Estamos ainda no tópico 2. Vamos falar agora do ponto 3, que fala as agências das potestades do ar. Elas são poderosas, são os principados, potestades, indicam poder, primazia e autoridade. Segundo, elas são malignas, são hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Os demônios só fazem mal, irmãos, não fazem bem não. Terceiro, eles são astutos. E pode ter certeza que os demônios, muitas das vezes, eles não vêm mostrando o que eles querem fazer, não. Eles vêm de forma sutil, de forma agradável, de forma te apresentando coisas boas, coisas agradáveis aos seus olhos. E quando você cai naquela tentação, aí ele começa a maquinar o teu mal e a tua queda. Então cuidado com a sutileza do demônio. Como diz a Bíblia, a gente se preocupa muito com a raposa velha, né? Mas quem danifica a vinha não é a raposa velha, é a raposinha nova. Então cuidado. O diabo ele vem com os seus demônios de forma sutil, de forma astuta, de forma até muito agradável, mas o final é um final de tristeza e de sofrimento. Vamos agora para o último tópico, o tópico de número 3, que fala agora da lição propriamente dita, né? Falando sobre a batalha espiritual e as armas que nós podemos usar nessa batalha, que são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Aqui fala sobre a armadura completa de Deus. Paulo ele é categórico em dizer que nós temos que usar toda a armadura. Tem gente usando o capacete e não está usando a espada. Tem gente que está usando a espada, mas não está usando o capacete. Tem gente que está usando o calçado, mas não está usando a couraça. Tem gente que está usando a couraça, mas não está usando o sapato. Então, irmãos, escute muito bem o que nós vamos falar aqui agora. E você precisa usar todas estas armaduras. São 6 armaduras. Você precisa usar todas elas. A armadura completa de um soldado. Nós vamos ver aqui quais são as armaduras: cinto, couraça da justiça, sapato, escudo, capacete e espada. E cada armadura desta tem um significado espiritual. E nós vamos falar pontualmente de cada um deles agora. Cingido os vossos lombos com a verdade. Isso fala do cinto.
O cinto no mundo espiritual retrata a função da verdade. Todo crente precisa ser verdadeiro. Mas pastor, se eu for verdadeiro, eu vou sofrer o dano. Eu vou ter que fazer algo que vai me fazer um dano, vai me trazer... Fale a verdade. É melhor você pagar este dano agora do que levar uma vida inteira de mentira e ir para o inferno. Peça a Deus agora, para Ele te dar esta arma espiritual, para Ele cingir os teus lombos com o cinto da verdade. Esta peça era usada para dar mobilidade ao soldado, que se o soldado não estivesse com o cinto, as suas calças iriam cair, iriam mostrar as suas vergonhas. Então o soldado precisava do cinto, e todo crente precisa estar com o cinto, para que a nossa vergonha não venha a ser manifestada às outras pessoas. Então, nós temos que ver, nós temos que ter integridade, nós temos que usar o cinto e falar a verdade. Segundo, vestida a couraça da justiça. Isto fala sobre retidão. O crente precisa viver uma vida reta, uma vida de retidão. Tratava-se de uma malha impenetrável para a proteção dos órgãos vitais. Isto refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. 3. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isto fala sobre o sapato. Isto fala que cada crente precisa ter a paz que vem de quem transmite as boas novas. Você já tem transmitido boas novas aí para alguém no dia de hoje? Você falou de Jesus para alguém hoje? Você evangelizou alguém hoje? Então você precisa desta armadura espiritual. A bota do soldado, antigamente, era uma bota como se fosse uma chuteira de jogador de futebol. Tinham travas, mas essas travas era como se fossem pregos. É como se aqui fosse a sola da botina, né, do soldado, e tivessem pregos. Para que estes pregos? Para que aonde ele estivesse pisando os seus pés, ele não viesse cair. Se ele pisasse num campo de lama, aquela trava não ia deixar ele escorregar. Se ele pisasse na areia, aquela trava não ia deixar ele cair. Se ele pisasse num campo, aquela trava ia firmar os seus pés. Assim o crente precisa ser. Precisa ter os seus pés calçados na preparação do Evangelho. Precisa pregar o Evangelho com firmeza, com estabilidade, e estar pronto para testemunhar de Cristo. Tá certo? Vamos falar sobre a quarta agora. Tomando sobretudo o escudo da fé. Para que serve esse escudo? Para a sua fé, irmãos. Você precisa ter a sua fé alicerçada em Cristo. Você precisa ter a sua fé inabalável em Deus. O crente vai sofrer calúnia, vai sofrer fofoca, vai sofrer disse-me-disse, a família vai falar mal, a irmã do lado fala mal, o obreiro fala mal, o crente fala mal, o membro fala mal. E por que você vai desistir? Não pode. Você não tem a sua fé firmada no obreiro, você não tem a sua fé firmada no irmão, não. A nossa fé está firmada em Deus. Então, independente do que está acontecendo, tenha a sua fé inabalável em Deus. Vamos falar aqui agora do quinto, que é o capacete da salvação. O capacete você precisa ter para quando o diabo lançar os dardos inflamados do maligno na sua mente, não venha penetrar, não venha atingir a sua mente, não venha atingir o seu coração, não venha tirar a tua fé, a tua estabilidade. Então tenha o capacete na sua mente para proteger a sua cabeça, para proteger os seus pensamentos e para que você tenha convicção da salvação que Cristo te deu. Que você tenha convicção que se você morrer agora, ou se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você vai subir. Tenha convicção disso. E a última arma, nós vamos falar aqui sobre a espada.
O interessante da espada é que a espada é a única arma que Paulo fala de ataque. Mas a espada não serve apenas como ataque, a espada serve também como defesa. Então nós vemos aqui que são 6 armas de defesa e uma arma apenas de ataque. Qual a arma de ataque, pastor? A arma de ataque ainda é a palavra de Deus. A palavra de Deus tanto te defende como ataca. Então você precisa usar e saber usar a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo e também para derrubar as fortalezas de Satanás. Que Deus abençoe a sua vida. Que você consiga em Cristo essas armas espirituais. Que você não deixe as armas espirituais guardadas na gaveta, não. As armas espirituais foram feitas para você usar. Não esqueça que estamos em batalha espiritual. Eu acho que a igreja deste último século nunca viveu uma batalha espiritual tão grande como estamos vivendo agora. E para isso não precisa que apenas os obreiros estejam equipados, não. Todos nós precisamos estar equipados com as armas espirituais. Sejam as armas de defesa, quanto a arma de ataque que é a espada de Deus. Use estas armas. Se você está sentindo falta de alguma na sua vida, dobre o seu joelho, curve a sua cabeça. Peça a Deus estas armas. Ele vai te dar. Ele vai te entregar. Mas para isto, você precisa usá-las. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Flávio Farnese. Que Deus abençoe o nosso pastor, meu pai, pastor Paulo Canelas de Moraes, que está na condução deste rebanho. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a cada professor. Que Deus abençoe a cada aluno. Que Deus abençoe você de outra igreja que está nos assistindo. Que Deus abençoe você que não é evangélico. Aceite Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus ele te dê a sua paz. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Até a próxima.